Bomba! O fundo imobiliário XPML11 anuncia a venda de 9 shopping centers. Pois é, galera, nesse vídeo aqui nós vamos trazer todas as informações sobre o fundo imobiliário. Se você tem algum amigo que tem esse fundo imobiliário na carteira, já manda esse vídeo para ele, já curte aqui, deixa o like, acompanha a gente aqui no canal. A gente tem uma série 1 ao milhão, carteira aberta, que vocês vão adorar. E vamos lá falar sobre o XPML11. Eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira privada, em um valor aproximadamente de R$ 16.700. E eu estava analisando as notícias e pensei, é uma excelente oportunidade de trazer o racional por trás das minhas decisões aqui para vocês. Então, nós vamos falar sobre os fundos, nós vamos falar sobre a venda desses shoppings, nós vamos falar sobre a compra, do que aconteceu nesse fundo em 2024, o porquê que o fundo teve que vender 9 shoppings, nós vamos falar sobre a compra lá dos shoppings da Sim em 2024. A Letiane vai passar para vocês aqui o cronograma de desembolso e a gente já vai adiantando. Isso aqui não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, é apenas uma análise do racional por trás, para você sair desse vídeo bem informado. Nós analisamos muitas informações, buscamos quem são os gestores, quem são as pessoas, quem são as empresas, e todas essas informações vocês vão ter no vídeo aqui agora. Vamos lá então. Nesse vídeo aqui nós não vamos nos aprofundar no pagamento de dividendos, e sim no pagamento da dívida. E para entender a dívida, a gente precisa entrar no relatório gerencial. Nós vamos entrar aqui no site e vamos olhar o último relatório gerencial que tem disponível. Nesse relatório, a gente consegue ver que o XPML11, até dezembro de 2025, vai ter que pagar duas importantes dívidas, sendo que a maior delas é de 630 milhões, que é a terceira parcela do portfólio da Sim, que foi comprado lá em 2024, e também uma parcela do Jundiaí Shopping, que ela também comprou esses tempos. Vendo aqui o quanto que o XPML11 tem em caixa, a gente consegue ver que ele tem 346 milhões em caixa. Então a gente consegue ver que ele tem uma dívida maior, ele tem uma dívida de mais de 700 milhões para 300 e poucos milhões que ele tem ali em caixa. Então, se ele fizer o pagamento dessa dívida com o que ele tem em caixa, ele ainda fica com um saldo negativo de 340 e poucos milhões. Então, é um valor significativo. E isso começou a gerar uma tensão muito grande no mercado, porque o mercado começou a se perguntar como ocorreria, então, o pagamento dessa dívida. Muitas pessoas começaram a cogitar, então, a emissão de CRIs, que seria, então, uma dívida mais longa, a emissão de novas cotas, só que isso também poderia prejudicar o valor do fundo, ou a venda de ativos. E no dia 29/8, agora na sexta-feira, foi lançado um fato relevante pelo fundo imobiliário, falando então que ocorreria a venda de ativos. Nesse fato relevante, a gente consegue ver então que foi proposta a venda de 9 ativos para a empresa Risa. E entre esses shoppings que estão ali na proposta de venda, a gente tem o Tietê Shopping, Campinas Shopping, Shopping Metropolitano Barra, e pelo que as pessoas estão falando, muitos desses shoppings já são shoppings que não geram tanta receita assim, para o fundo imobiliário, e também buscando atender a proposta do fundo, que é ter participações minoritárias nos shoppings. Então, fazendo essas vendas, ele consegue ter uma participação menor e buscar shoppings de melhores qualidades. Olhando um pouco mais aqui sobre a transação, a gente consegue ver que 68% do valor da transação vai ser pagado à vista e a outra parte, ou seja, os 32% restantes, vão ser pagos ao longo de 5 anos. Essa venda ela vai gerar uma liquidez para o shopping de aproximadamente 1 bilhão e vai gerar um ganho de capital de 278 mil. Isso representa, então, um valor de cota de cerca de 4,90. É um valor bem significativo, só que isso não quer dizer que esse valor de 4,90 vai ser efetivamente pago aos acionistas. Porque, às vezes, o que o fundo faz? O fundo deixa um valor lá de reserva. E caso algum mês ele não consiga com as receitas, pagar os dividendos que forem propostos, ele então pega alguns recursos dessa reserva, complementa ali o valor para chegar no valor dos dividendos que foram propostos, que nem agora o valor é de 92 centavos por cota. A venda desses ativos, então, representa um certo alívio para o mercado, que antes estava preocupado com o pagamento de dívidas e agora já consegue, então, ver uma solução para isso. Então, como a Letiane bem explicou, a gente precisa entender como é que o fundo entrou nesse aperto. E agora eu vou falar em relação a essa compra de 2024. Vou falar sobre a compra, vou tentar voltar aqui no tempo para explicar o racional, como é que era o Brasil em 2024, por isso que a gente fala. A realidade está constantemente mudando. Então, em 2024, o XPML fez a compra de 6 shoppings, participações em 6 shoppings da Sim, em um valor total de 1,8 milhões. E eu vou ler aqui agora, vai aparecer os números aí na tela para vocês verem como é que foram realizadas essa compra. Inicialmente foi pago 300 milhões e o saldo remanescente foi dividido em 3 parcelas
sendo a primeira de 630 milhões na assinatura do compromisso de compra e venda, outras duas parcelas previstas, uma para dezembro de 2024 no valor de 370 milhões e dezembro de 2025 no valor de 550 milhões, todas essas parcelas corrigidas pela taxa do CDI. Bom, então o que é o grande racional aqui? Vamos voltar para o Brasil em 2024. Se você não se lembra, em 2024 o Brasil tinha uma Selic de 11,25% e vinha em tendência de queda. Muitos economistas previam uma Selic bem mais baixa, que o Brasil iria continuar em queda na Selic e iria ter redução de taxa de juros. Porém, o que aconteceu foi que a Selic foi caindo de 11,25, 10,75, chegou em 10,5, estacionou e depois voltou a subir. Então, o cenário macroeconômico mudou. Tendo em vista as informações de compras e que as parcelas eram atreladas ao CDI, nós entendemos aqui que o gestor do fundo ele fez uma grande aposta na queda da Selic. Ele imaginou que o CDI iria cair, então o que ele pensou? Bom, eu vou adquirir agora bons ativos, bons shoppings, que são shoppings de qualidade que foram adquiridos, vou gerar renda com esses shoppings, vou aumentar os proventos, junto com a diminuição da Selic, a cota do fundo iria subir. E por que eu digo isso? Porque existe uma correlação inversa entre a Selic e o valor da cota do fundo. Quando a Selic cai, a cota do fundo aumenta. E se a Selic sobe, a cota do fundo diminui. Então, a mudança de cenário macroeconômico pegou o gestor desprevenido. Apenas a título de exemplo, a parcela de 550 milhões para ser pagas em dezembro de 2025, apenas pela correção do CDI, chegou no valor de 630 milhões. Então veja que é um valor relevante, 80 milhões a mais em decorrência do aumento da CDI. Tudo isso gerou realmente uma alavancagem excessiva no fundo, que se viu então sem outra alternativa a não ser a venda desses ativos que foram listados aqui pela Letiane. Nós estamos gravando esse vídeo no domingo, que a gente grava aqui no domingo inteiro aqui para vocês, muitos vídeos. E a gente não sabe ainda como é que o mercado vai reagir na segunda, quando abrir, mas provavelmente a gente acha que o mercado vai ver com bons olhos a notícia da venda para aliviar o caixa do fundo imobiliário. Agora então, vamos supor que o cenário macroeconômico fosse diferente, que acontecesse o que o gestor imaginou. Então realmente ele tentou acertar o timing do mercado. Por quê? Se os juros continuasse caindo e ele continuasse gerando boa renda com o portfólio que ele adquiriu, então o valor da cota iria subir e até se ele se apertasse, então depois ele poderia emitir novas cotas, algo que não é hoje, diante do cenário, uma solução viável. Pois se a gente entrar aqui no Investidor 10 e olhar o índice PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, vemos que já encontramos um número de 0,88, ou seja, o XPML já está sendo negociado com deságio, e uma nova emissão de cotas nesse cenário seria desastroso para o fundo. Nós vamos entender agora quem é a Risa que se propôs a comprar esses ativos do XPML11. E um fato que é muito interessante é que a Risa ela foi comprada pela XP lá em 2020, conforme vocês conseguem ver nessa notícia aqui. E também nós ressaltamos que essa venda de ativos para a Risa, ela está condicionada então à criação de um novo fundo imobiliário pela Risa. Então, eles vão usar esses ativos para compor esse fundo imobiliário e eles vão ter que ir atrás de pessoas que queiram participar desse fundo imobiliário. E isso chama atenção, porque não foi uma venda para uma terceira pessoa, e sim foi uma venda para um braço da XP. Então a gente pensa às vezes que o grupo ali ele se organizou de uma forma para que conseguisse então arrumar dinheiro para pagar então essas dívidas do XPML11 e estruturar um novo fundo para fazer a captação de recursos. E que nem a gente sabe, a XP ela é uma grande gestora, ela tem muito dinheiro rodando ali, ela tem muitos gestores, ela consegue fazer muitas campanhas de marketing. Então a gente acredita que ela vai acabar usando a própria estrutura para fazer a promoção desse novo fundo e fazer essa captação de recursos. Agora nós queremos falar aqui sobre um dos gestores do XPML11, que é o Pedro Carras. Esse gestor, ele já participou de um outro fundo que acabou indo à falência, que é o XPPR11, que foi lançado lá em dezembro de 2019 e que foi lançado com uma cota de R$100 e agora em 2025 está com uma cota de R$12. E o que a gente acredita que aconteceu? O Pedro, talvez nesse fundo do XPPR11, ele também tem assumido muitos riscos, ele tem se alavancado demais, o que já traz alguns questionamentos em relação a ele como gestor ou em relação às apostas que ele faz, porque às vezes ele pode querer acertar muito o timing de certas coisas e acabar, então, trazendo muita alavancagem para os ativos, o que pode representar um risco para nós investidores. Apenas complementando a informação da Tiane, o XPPR não chegou a falir, ele ainda tem as cotas negociadas no mercado, está realmente muito barato. Foi um fiasco, porque se você tivesse investido R$100, você teria hoje R$12. É um caso para sempre ter cuidado e tentar evitar casos como esse no futuro.
Agora, a gente assistiu uma entrevista do Pedro Carrais falando sobre o que aconteceu do XPPR à época, e o Pedro, ele, de certa forma, culpou a pandemia, disse que a pandemia ali foi imprevisto e que deu lockdown em todo mundo e que não conseguiu ali alugar os ativos, nem gerar renda com os ativos por causa da pandemia. Porém, ele relata que, não sei se vocês lembram da pandemia, mas teve duas grandes ondas, né? A primeira vez que foi o lockdown foram 3 meses, depois foi um tempo mais prolongado. Mas depois que deu a primeira onda, ele também alavancou mais o fundo e realmente não conseguiu ali gerar a renda necessária. E isso deixou muitos cotistas bem chateados, bastante indignados ali com a situação do XPPR. Do nosso ponto de vista, parece que ele é um gestor que gosta de tomar bastante riscos. Então, mesmo que você pense assim, em fundos imobiliários, que eles são mais seguros ou não, depende muito do que o gestor está fazendo, de quanto o gestor está alavancando, de como o gestor está gerindo esse patrimônio. Na própria entrevista que nós vimos, o Pedro ele admite que a alavancagem correta seria entre 15% e 20%. Porém, no caso do XPML11, como nós vamos colocar aqui esse gráfico para vocês podem ver que em vários momentos o XP esteve bem alavancado. E a taxa média de alavancagem dele gira em torno de 25%, como vocês podem ver nessa linha vermelha tracejada. Então, sempre é bom você refletir sobre quem está gerindo o patrimônio para entender o nível de risco da gestão que você está assumindo. Apesar de tudo, também nós queremos falar sobre os momentos adversos que o gestor enfrentou. A título comparativo, a queda que houve entre 2019, que foi acentuada por causa da pandemia, também houve uma grande queda em 2024 por causa da inversão da taxa de juros. Se você olhar aqui no gráfico, você vai ver que foram duas quedas importantes e dois momentos adversos bem desafiadores para os fundos imobiliários. Então, galera, se você acha que esse vídeo aqui trouxe informações que não estavam sendo ditas por todo mundo, informações que estavam um pouco fora do radar, que ajudam você a ter uma visão geral, o panorama geral de quem são as pessoas por trás, quem são as empresas por trás, quais são os riscos que você está correndo quando você compra determinado ativo, já deixa aqui o like, já deixa aqui no comentário se você já tinha essas informações ou se ajudou você, e acompanha a gente aqui também na nossa carteira Rumo ao Milhão, e até o próximo vídeo.